Essa escritura está baseada nos dias de Noé, está baseado em São Lucas 17. Nós vamos ter alguns comentários aqui na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias e também na mensagem Obra-Prima, sendo uma parábola. Então isso aqui é uma comparação que o Senhor fez a respeito de uma igreja, que diz: aconteceu-lhes também, ou seja, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Nós vamos colocar a irmã Vina em oração, colocar sempre também a irmã Márcia em oração. São irmãs que realmente estão enfrentando um grande desafio nesse momento. E se você tem alguém que queira representar, faça isso pelo levantar de sua mão. Senhor Deus, quando nós reunimos neste lugar, é para ouvir o Senhor. Quando reunimos aqui, é para nós dar o melhor que nós temos, o mais verdadeiro louvor, a mais verdadeira oração. Nós queremos te engrandecer, queremos te glorificar. Tu és digno de toda honra, glória e louvor. E o Senhor conhece o estado de saúde dessas duas irmãs e outros necessitados, que nós trazemos em sua presença, pois tudo é possível àquele que crê. Quando nós olhamos as Escrituras, em Hebreus capítulo 11, e vê a valentia e a coragem daquela gente que o Espírito Santo falou sobre Noé, falou sobre Abraão, falou sobre Moisés, falou dos dias dos juízes, de Baraque, de Sansão e tantos outros, Pai. E o Senhor teve heróis em todos os tempos da história. E nós somos heróis deste tempo, desta hora final, Senhor, porque a fé, ela é movida através das obras que nós realizamos. Se nós não temos obras, não podemos dizer que temos fé. Assim diz
São Tiago, mostra-me a sua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Assim disse o apóstolo do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós entramos em ação com a nossa vida, manifestando a nossa fé, isso faz com que Satanás retroceda. Isso faz com que os demônios fiquem paralisados. E o poder do nome de Jesus Cristo entra em ação. E nada pode ser, meu Deus, combatido, nada pode parar diante deste nome. Este nome foi dado no céu, na terra e embaixo da terra. Não há nome semelhante a esse. E nós temos recebido este nome. E nós o invocamos, Senhor, nesta noite, neste momento, em favor de todos os necessitados. E por esta reunião de oração que estamos dando início, que o Espírito Santo unja cada um aqui nesta noite para este serviço. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Eu vou entrar bem direto no assunto. Tem histórias que é muito mais do que uma história. Eu podia até ler o texto todo porque está aqui, mas vocês devem conhecer. Chegou uma certa pessoa para o irmão Branham e repreendeu o irmão Branham. Eu acho que era uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, né? Quando você repreende um ministro, você tem que saber o que você está falando, porque se você errar, vai pagar o preço. Repreendeu o irmão Branham. O senhor fica gritando com as mulheres, gritando com as pessoas o tempo todo. O senhor devia ensinar as pessoas, né? E não gritar, porque o irmão Branham começava a pregar, a unção vinha, e ele descia a lenha mesmo, e Deus falava poderosamente em todas as suas reuniões. Eu estava lendo hoje A Igreja e Sua Condição, e ele começa a contar a história, né? E essa história era de um grande pregador que nós conhecemos. Eu fui até no Google e achei a história dele, ele de 1800, Daniel Curry. Ele tem um trabalho gigantesco, era um doutor em divindade, mas um cristão, um verdadeiro cristão. E ele teve uma visão, foi levado na presença do Senhor e se apresentou como o grande Daniel Curry. E o vigia lá foi nos registros, disse: não temos este nome aqui, não existe. Você pode apelar para o trono branco. E o Daniel disse: então eu vou apelar. Quando ele chegou, aonde ele estava, a luz do local era 100.000 vezes mais do que a luz do sol. E aí começou o interrogatório, perguntando para ele: você fez isso? Você fez aquilo mais? E Daniel sentiu completamente um pecador, porque ele achou que tinha feito uma grande obra. E que tinha feito uma obra que ele entrava no céu sem nenhuma dificuldade. Chegou lá, nem o nome dele tinha. Ele perguntou: você não mentiu?
Você não defraudou? Você falou coisas que não devia? Foi. Tudo que a voz disse para ele, ele tinha feito, sentiu completamente desautorizado. E ele falou assim, ele só esperava o momento de ser destruído, porque naquele lugar a pomba descansava. A pomba é o Espírito de Deus. Mas ele ouviu uma voz que nunca, jamais ele ouviu, tão dócil. E ele, quando ele virou para ver, era a face mais dócil e tranquila, cheio de segurança que ele viu. E aquela voz disse: Daniel não foi justo lá na terra, mas ele me defendeu. Ele foi por mim lá na terra. Agora aqui, eu sou por Daniel. Coloque todos os seus pecados na minha conta e deixa Daniel entrar. Ninguém faz obras para se justificar. Ninguém faz obra para dizer, foi uma grande obra que aquele homem fez. Ele fez aquilo que Deus lhe deu condição para fazer, aquilo que Deus lhe deu inspiração para fazer, aquilo que estava escrito sobre ele. Assim, uns têm grandes obras, outros pequenas obras, mas todas são obras que não é uma maior, outra menor diante de Deus. Pode ser muito grande aqui ou pequena aqui, mas depende da obra que você fez, o porquê você fez. Talvez não tenha muito significado para muita gente você se deslocar da sua casa num dia de semana, numa cidade do Porto de São Paulo, e vir num culto de oração. Talvez para muitos isso não tenha muito significado, que tem outros dias que você viria com mais facilidade. E talvez eles não tenham a dimensão da importância disto. A dimensão da importância disto. O que isso representa para Deus. É o que você representa para Deus, o que você está fazendo aqui, seja algo grande ou pequeno. Nós medimos, nós temos uma régua para medir as coisas. Mas Deus, não. A maneira que Deus julga as coisas é diferente daquilo que nós julgamos e daquilo que nós pensamos. Um pequeno gesto de fé de uma pessoa, ela move todo o inferno. Ela para todos os demônios. Em contrapartida, uma pequena falha se libera também os espíritos. Depende da maneira que nós agimos diante de Deus. E aqui, eu tenho essa mensagem antiga, mas uma das grandes mensagens do irmão Branham, primeira e segunda Eva, e aqui está representado nesta viúva. Esta viúva representa um crente de fé, na parábola, essa viúva representa a noiva de Jesus Cristo. Com todo o impedimento e com toda a impossibilidade que ela tinha para fazer o juiz julgar a causa dela, ela não desanimou, ela não parou e ela insistiu. Oração é um ato de fé e uma insistência, uma perseverança diante de Deus. Nunca dando para Deus um ultimato, mas crendo que Ele agirá exatamente na hora exata. Uma Branham diz, a primeira Eva que caiu,
e foi usada na segunda reforma. Quando ele fala de Eva que caiu, ele está falando da igreja genuína do Pentecostes que caiu em Niceia, tá? Então, a segunda vinda está trazendo um filho. Agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. A semente de volta com uma palavra original outra vez. O alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Eu sou alfa e ômega, o primeiro e o último. Por quê? Porque na visão, nesta mesma mensagem, na visão, o irmão Branham viu uma igreja passando. E quem estava na direção dessa igreja era uma feiticeira. E a igreja estava seminua, era a coisa mais deplorável que tinha. Mas, veja, antes que a igreja passasse, passou a noiva e subiu. Depois veio a igreja. E a igreja ele viu nessa condição. Ele disse, se essa é a condição, se essa é a resposta, se foi tudo isso que eu construí toda a minha vida ensinando, ver uma coisa como essa, uma coisa tão deprimente, tão hedionda, tão suja. Aí ele ouviu ela passando pela segunda vez. Era perfeita. Damas perfeitas. Representava todas as nações. E quando ela foi subindo bem no final, algumas começaram a deixar a fila. Ele explica esse deixar da fila. E quando ele quis dizer para que ela voltasse para a fila, terminou a visão. Então ele fala, teve uma Eva que caiu no jardim, e Deus levantou uma Eva em Pentecoste. E a segunda Eva é levantada pela mensagem desse tempo. Então diz a primeira e a segunda. Porque aí ele fala, a primeira Eva que caiu, lá no Pentecostes, lá no Éden, ela foi levantada no Pentecostes. E a Eva do Pentecostes caiu em Niceia. Mas a que levantou aqui no fim é a mesma do Pentecostes. Eu quero que vocês entendam isso. A que caiu, lá em Niceia. E a que levantou agora, com a mensagem de Malaquias 4, é a mesma Eva, é a mesma noiva do Pentecostes, é a mesma hoje. No entremeio veio uma igreja, e você percebe que a igreja passou uma só vez e caiu no abismo. Terminou. Mas a noiva passa duas vezes, a primeira no Pentecostes e agora no fim. Então, se aquela de Pentecostes era original, perfeita e foi tomada, essa do fim é tal qual aquela. A mensagem que pregamos, a palavra que recebemos é a mesma. Então, se olharmos para trás e dizer, lá no Pentecostes era assim, 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 a igreja primitiva era isso, tem que repetir aqui. Ela repete, a Bíblia está se repetindo, é a mesma do Pentecostes, é a mesma aqui. Ele fala das duas, uma que caiu no jardim do Éden, uma que foi levantada no Pentecostes e caiu em Niceia, mas a que levanta agora é a continuação daquela, é a mesma noiva, tá? É a mesma.
Só que esses que saíram no final, deve ser os desviados, né? Pode ser. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. A primeira mensagem e a segunda, a última mensagem são a mesma coisa. Alfa e ômega. Haverá um dia que não será chamado dia e nem noite, mas no entardecer haverá luz. Alfa e ômega. E o primeiro e o último. Irmãos, poderíamos ficar horas nisto. A grande obra-prima de uma família, segundo Adão e a segunda Eva, agora prontos para o jardim, o milênio, de volta à terra. O grande escultor não os deixou ali embaixo. Ele tomou o tempo, como ele fez, através de milhões de anos, modelando o primeiro casal perfeito. E eles caíram. Agora tem sido através de milhares de anos, ele está colocando outra vez. Agora aqui está então, eles estão prontos. Antes que Adão tivesse no jardim e que Eva fosse tirada de Adão, nós não podemos precisar falar quanto tempo Deus demorou para fazer aquilo. Mas vamos ter uma estimativa pela Bíblia. Deus criou o homem no 6º dia, certo? E cada dia equivale o quê? 1000 anos. Então, para Deus pôr o casal no jardim, levou quantos anos? 6.000 anos. Perfeito isso? É isso? 6.000 anos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No 6º dia o homem foi criado. Depois a mulher, tirada do homem. Os dois coiguais. Estava entrando no 7º dia, veio a queda. Aí o Senhor trabalhou 4.000 anos para trazer outro casal. O segundo Adão e a segunda Eva, que foi Jesus Cristo e a igreja do Pentecostes. Quantos anos foram? 4.000 anos. Tá? 2.000 anos até Noé e 2.000 anos até Cristo. 4.000 anos. Lá estava o casal, Jesus e a igreja. Um pedaço do Senhor. A mulher tirada dele estava ali no dia de Pentecostes. Ali estava o casal perfeito, Jesus Cristo e a sua esposa, o segundo Adão e a segunda Eva. E esta Eva caiu no Pentecostes, que foi quando Roma entrou e tirou a sã doutrina, os ensinamentos santos, e corrompeu a igreja. Deus vem trabalhando há 2.000 anos para formar um outro casal aqui. Uma outra noiva. A mesma noiva que é a continuação daquela que eu falei no domingo aqui, eu creio que foi domingo, né, de ceia, tá? E aquela mensagem, nem sei se ela está no canal, tá? Mas é uma pena. É uma pena que aquela mensagem não está no ar. Ela entrou para o martírio. Ela foi queimada, ela foi degolada, ela foi pisada, moída. Ela entrou para o martírio, ela caiu,
foi levantado no Pentecostes, caiu em Nicéia e entrou para o martírio. Deus estava levantando de novo, tá? O mesmo sofrimento de Cristo foi o mesmo sofrimento da igreja nas eras negras. O mesmo sofrimento. E eles morreram prazerosamente, porque eles tinham revelação. Por que eles estavam morrendo? Eles não estavam morrendo por uma obra que não tinha nenhum significado. Eles sabiam por que estavam morrendo. Eles tinham revelação da morte deles. Enquanto eles morriam e o sangue corria nas arenas, Deus estava formando uma outra noiva, sendo continuação da primeira, tá? Enquanto vieram os profetas, até que veio o profeta dos profetas, que era o Senhor Jesus Cristo. E ele foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, e no Pentecostes daquele dia, uma noiva estava em pé ali, uma parte dele estava na terra. Agora, ela cai em Nicéia, e a palavra é crucificada, a palavra é espizinhada, a palavra é rejeitada, e esta igreja desce para o martírio, e foram 1000 anos de martírio. E Deus começa a levantar a mesma noiva. O sangue que foi derramado era sangue de homens e de mulheres, mas de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aqueles que não tiveram suas vidas por preciosas e que deram prazerosamente para sustentar a bandeira da palavra, a bandeira do Evangelho. Até que lá no 1517, tênue, muito tímido, começa um homem trazer a reforma da igreja, que foi Lutero. Então Deus começa na base de novo, lá na base, justificação. Isso foram longos anos, até que Lutero morre e o grupo dele desaparece, e entra outro grupo que vai trazer a santificação, que nós sabemos que é João Wesley, é a obra que ele realizou. Agora Deus está trazendo outra igreja perfeita de novo. Então ela veio em 3 etapas: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Isso foi um trabalho realizado desde 1517 até na vinda de Elias, o restaurador, em 1946, mas em 33 no Rio Ohio já estava ali a presença do Senhor. E Deus começa a trabalhar com essa igreja, e desde o Rio Ohio, o primeiro batismo da história em nome do Senhor Jesus Cristo, em 33, tá? 1933, que vai fazer, daqui uns dias, vai fazer 100 anos, tá? 100 anos, e nós estamos aqui agora, o corpo cresceu, a palavra veio, o que precisava Deus enviou, porque a palavra estava tão distante, e foi sufocada por organizações, denominações, credos todo o tempo. E no meio dos credos, em meio às denominações e todo o movimento religioso, Deus levanta um profeta para restaurar a palavra. Se Deus levantou um profeta para restaurar a palavra, então tem que ter um motivo para a palavra ser restaurada. Deus não está fazendo uma obra sem sentido e que não tivesse um resultado. E quero que esta igreja que me escuta saiba que você é um resultado desta obra que Deus começou em Malaquias 4. Esse ministério é um resultado lá do Rio Ohio.
é um resultado, sim, do pilar de fogo, é um resultado da visita do Senhor, é o resultado da abertura da palavra. Se eu não for um resultado daquilo, então todo o meu trabalho, tudo que eu estou fazendo é em vão. Não tem nenhum significado. Porque o que pesa muito hoje é das pessoas fazer da mensagem apenas, digamos assim, uma religião melhor do que as outras, uma igreja melhor do que as outras igrejas. As outras igrejas, o mundo entrou, as outras igrejas, é tudo misturado, uma confusão terrível, uma Babel, e nesta igreja não tem Babel, não tem Babilônia, não tem confusão, o mundo está do lado de fora, então é uma igreja melhor. Se for só isso, você está perdido, viu? Porque é uma igreja melhor, tem ensinamento da Bíblia, tem um profeta, só isso. O grande problema é não reconhecer a grande obra que Deus está terminando. Não reconhecer a obra que Deus está encerrando. Eu, você, somos frutos de uma igreja que morreu no Coliseu. Somos fruto das fogueiras na Inglaterra. Somos fruto das perseguições implacáveis durante todo o tempo da Inquisição. Somos fruto da perseguição. Aquela igreja foi morrendo, deixando marcas, deixando rastros. E daquela igreja Deus levantou a sua palavra, e quando Ele quis levantar a sua palavra, Ele enviou um profeta, porque Deus não fala por qualquer um. Deus tem os seus agentes predestinados. Deus tem homens e mulheres que Ele chama para o seu dia, para o seu tempo. Então Deus não chamou qualquer um, Ele chamou um profeta, o ofício do profeta. Malaquias 4, o profeta desta hora, o profeta Elias para a hora final, aquele que manifestou o ministério do sétimo anjo, abrindo os mistérios, revelando a palavra. Isso significa, Deus sabe com quem Ele trabalha, Deus sabe a pessoa que Ele tem, e Deus sabe se Ele pode confiar ou não confiar nesse homem ou nessa mulher. Deus sabe. Deus conhecia muito bem quem era Daniel, quem foi Moisés, o que eles eram capazes, Jeremias, o que eles foram capazes, o que foi João Batista. Deus te faz, te molda e coloca uma estrutura. Entenderam? Deus põe em você uma estrutura capaz de resistir os vendavais, resistir às tempestades, resistir o desafio desse dia. O dia mais desafiador em 2000 anos é esse. Esses são os dias de Noé. Esses são os dias de Sodoma. Mas tinha um homem que tinha 3 letras no nome: Noé. Tinha um outro homem que Deus pôs uma letra a mais, que era 6, passou a ser 7. Abrão, agora Abraão. Que dia que Abraão viveu? O dia da queima de um grande reino, Sodoma e Gomorra. Que dia que Noé viveu? Nos dias do juízo que veio sobre a terra, e Deus terminou tudo num grande dilúvio. Que dia é esse? Que dia é esse que estamos vivendo? É um dia desafiador. Eu tenho tido uma experiência, e Deus permite que a gente receba isso e saiba depois administrar isso.
Vocês podem abrir a boca agora no que eu vou dizer. Todas essas pessoas que estão fora da mensagem acham que são salvos. Eu tenho falado com eles, ué. Eu tenho falado com eles. Tenho conversado com pessoas muito próximas a mim. Eles acham que não estão perdidos. Olha o que o diabo faz na cabeça de uma pessoa. Tá? É igual aquele se eu bebo uma cachaça, chegar na terceira eu estou embriagado, mas eu bebo só uma só, mas ele bebeu. É isso que a pessoa passa pela cabeça dela. Eu tenho conversado com pessoas que têm vontade de viver a mensagem, mas não sujeitar a mensagem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Crer na mensagem, mas não sujeitar a mensagem. Eu tenho ouvido pessoas solteiras, como as irmãs solteiras dessa igreja aqui me ouvindo hoje, que elas querem casar, e eles querem casar, e não nem sequer deixar cortar o cabelo de uma filha se nascer mulher. É isso. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Não. Eu vou casar e o que aparecer na minha frente eu caso. Depois, quando vier os filhos, eu não vou deixar cortar o cabelo da minha filha. É isso que passa pela cabeça das pessoas. Outro fala assim, não, eu não estou na mensagem, mas eu respeito a mensagem. E acha que esse respeito que ele tem pelos crentes da mensagem, pode colocá-lo do outro lado. Aquele alemão que queimou a mão apagando um charuto, ele não fez aquilo para entrar no céu. Ele disse, eu vou apertar esse charuto na minha mão e não vou fumar perto do profeta, porque eu vou ter um lugar lá. Ele nunca pensou nisso. Ele respeitou o homem chamado de leão branco, porque Deus estava naquele homem. Agora você fala assim, eu não vou, eu respeito essas pessoas para ter um lugar no céu. Está fazendo um negócio com Deus? Está fazendo uma troca, está fazendo uma barganha com Deus? Eu faço isso, o Senhor me faz isso. Infelizmente, é assim que eles pensam. Pode conversar com eles. Tem só um que falou assim, teve um deles que falou assim, se eu continuar assim, eu vou para o inferno. Ele bem próximo de mim, falou assim, se eu continuar assim, eu vou para o inferno. E a mulher falou assim, você até é doido? Doido não, vamos nós dois. Falou para ela, vai a nós dois, você está no mesmo caminho que eu estou. Vai a nós dois. Para você ter uma ideia, eu estou contando a sutileza do diabo, das pessoas não fazer e achar que está tudo bem. Como o diabo vai mascarando, ou seja, mesclando as coisas, e devagarinho a serpente, ela vai te tragando, ela vai te sufocando, e quando vê você está lá no emaranhado do diabo, porque tudo que estava fazendo não era relevante, e aquilo vai levando a pessoa a tomar caminhos errados, a ouvir pessoas erradas, a enveredar por caminhos errados. É só associar com uma pessoa incrédula que você vai se tornar incrédulo também. Por outro lado, já tenho uma outra, eu tenho essa informação,
E a família não tem nenhuma dificuldade de eu falar aqui, se ela não falava, que foram assim, ó: não aproxime de mim, não aproxime de mim, porque eu não quero o seu Deus. Depois, talvez a irmã, até por costume, fica com Deus. Não fica não, pode levar esse Deus para você, eu não quero ele não. Já tem um que já virou pelo avesso, né? Já sabe mesmo que é filho da ira, e rebate tudo que se fala aí. Quer dizer, é o tipo da pessoa revoltada com Deus, aquela que o profeta falou, tem pessoas que têm raiva de Deus. Esse é o tipo de gente, tá? Que foi aos poucos entrando na outra fila, e aquela outra fila já contaminada, ela vai sendo uma pessoa que vai ser dominada, tá? Num ambiente completamente insalubre, inóspito, num ambiente contaminado, e devagar aquela contaminação vai tomando a pessoa. Daqui uns dias ela está pior do que o incrédulo. É isso. Eu entrei nisso aqui para mostrar, né, que Noé enfrentou esses dias, Abraão enfrentou esses dias, a igreja enfrentou uma arena sangrenta, e nós estamos aqui na ponta, porque nós somos resultado de uma igreja martirizada. Nós somos resultados de um ministério, como o ministério do apóstolo São Paulo. Nós somos resultado de uma igreja verdadeira lá no começo, e que sai na ponta aqui. O resultado do trabalho de Noé, de Abraão, dos profetas, foi vir a palavra em carne, o Senhor Jesus Cristo. E o resultado dessa igreja que morreu nas eras passadas, o resultado de novo é Deus em carne. O resultado é uma igreja poderosa, uma igreja que faz frente ao diabo a qualquer hora, uma igreja que fecha o inferno, e o inferno está fechado para essa igreja. Amém. O diabo, ele apenas está uivando e não pode fazer nada contra um povo consagrado, um povo separado, que ama Deus, que entregou a sua vida a Deus, e que nós restringimos, e temos prazer em restringir, limitar a nossa vida e só servir a Deus. Você é um fanático, graças a Deus pelo meu fanatismo. Você é louco, graças a Deus pela minha loucura. Você fala demais, eu falo demais mesmo, para atacar Satanás na raiz, atacar o diabo lá no seu arraial. Estou aqui para tirar almas do inferno, estou aqui para libertar pessoas presas nos grilhões do pecado e da morte. Por isso prego assim, e é onde a minha voz chegar, vai estremecer Satanás, que tem um Deus vivo, real e verdadeiro, manifestado em nosso meio, aqui presente. É uma igreja viva, não somos mortos, não estamos cheios de arrazoamento. Vai lá, viúva, eu tenho direito, vai lá e faz justiça à minha causa. O juiz, vá plantar batata, você não tem o que fazer na vida. No outro dia ela batia, escuta. O juiz falou assim, escuta, não dá para segurar esse rojão não, essa mulher não deixou em paz. Sabe de uma coisa? Vou julgar a causa dela. É isso que estamos aqui fazendo nesta noite. Nós somos aquela igreja que crê
que ora, se não for hoje, é amanhã, se não for amanhã, depois da manhã, mas veremos resultados sim. Você quando ora sabendo que haverá um resultado. Eu vou orar, eu vou fazer uma tentativa. Nem comece. Você lembra daquela frase do irmão Brana? Pessoal, eu tenho fé, irmão Brana, eu tenho fé. Se você tivesse fé, como você fala, você nem entrava na fila de oração, era curado lá no banco onde você está. Fé é manifestação, gente. Fé é manifestação. Fé é substância. Você não vê a fé, mas vê o que ela está realizando. Você não viu a fé de Noé, mas viu o dilúvio caindo. Você não viu a fé de Abraão, não foi tangível, mas você viu o fogo caindo em Sodoma. O Senhor disse que a figueira, nunca ninguém come mais fruto de ti. Ninguém viu aquela fé, mas aonde ela manifestou? Na figueira seca. A fé manifesta nas obras que você está fazendo. Aí a fé se manifesta. Perseverança. Nós temos que ter uma vida que quando nós falamos, Deus escuta e o diabo murcha. Obra-prima. Nem sei onde eu parei mais. A obra-prima tem chegado e foi golpeada. De seu lado saiu a companheira. E ela foi trazida no mesmo processo. Agora aqui está ela, de volta, outra vez, com toda a natureza, a Bíblia e tudo mais, mostrando que aqui estamos. As nações estão se rompendo, Israel despertando, os sinais que a Bíblia predisse, os dias dos gentios estão contados. Veja este monte de lixo que temos, carregados de horrores. Retornem, ó dispersos, para os seus. Isto é certo, é melhor você entrar ali depressa. Se você vai, estou preparando para concluir. Aqui está. Tem muita coisa que nós podemos dizer, não posso. Mas, em lugar de não posso, se você lembrasse da frase de Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma coisa eu nunca vou desistir. Deus sabe que não vou desistir. Eu não luto só pelos meus filhos, não. Eu luto pelos seus. Pelos seus. E o lugar que eu vou pregar aí, se aquela moçada pudesse cortar meu pescoço, eles tiravam. Verdade. Chego lá e prego. Então, que camarada inconveniente. Eu sou inconveniente. Eles não gostam de mim. Se eles pudessem botar avião para correr da vila, eles vão me engolir. Porque enquanto eu viver, eu vou pregar. Eles podem esconder, sumir, não aparecer, mas a minha imagem, minha presença está lá. E o que você está fazendo aqui? Porque eu vou pregar o evangelho hoje aqui. É para isso que eu estou aqui. Agora, eu quero que vocês pensem bem nisto. Alfa e ômega. A noiva ômega é um produto do alfa. Você é um produto de Jesus Cristo.
é um produto da palavra. Então, eu estou representando alguém, nós estamos representando alguém, e agora nós queremos representar da melhor maneira, e não tem outra maneira para você representá-lo a não ser uma vida de fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Só uma vida de fé você pode representá-lo. Aqui, eu não vou terminar porque isso aqui é um trecho longo, mas deixa eu pegar aqui, ó. O desafio, eu vou ler rapidamente isso aqui. O desafio de Moisés foi os encantadores de Faraó. O desafio de Moisés foi ele. Foi 2 imitadores, como Balaão imitou o sacrifício, 7 altares, 7 animais limpos. O diabo sempre tem um bom imitador. Reprovados, Janes e Jambres. Como eles resistiram, também ouça o 2 Timóteo 3:8, que diz: como resistiram a Moisés também nos últimos dias, estes mesmos reprovados viriam. Agora, vejo onde ela diz aqui: tendo aparência de piedade, ungidos. Agora vamos apenas, você volte e leia quando você chegar em casa, a fim de que possa terminar isto. Reprovados, Janes e Jambres reprovados. Notem, quando Moisés desceu no Egito, com uma mensagem, o assim diz o Senhor, foi vindicado, conclamou a Israel, o qual era um povo, não uma igreja. Israel era um povo, eles nunca foram uma igreja, pois a palavra igreja significa os chamados a sair. Eles eram o povo de Deus. Então, quando eles se tornaram ungidos sobre a palavra e chamados, eles se tornaram a igreja de Deus. Então, apostataram, porque eles não creram na palavra de Deus e deram ouvidos a um falso profeta. E eu quero que isso penetre. Israel, sendo um povo de Deus, saiu sobre a mão de Deus, ungido com a palavra, com o poder de Deus, e viu sinais e maravilhas de Deus. Então, quando Deus estava movendo adiante com eles, um falso profeta entrou, ungido, ensinou algo contrário à palavra original de Deus, e eles tinham ouvido a todos eles, e todos eles pereceram no deserto, exceto os 3, Moisés, Josué e Caleb. Escuta, não é um culto que eu vou pregar doutrina, mas você acha, tem uma ferramenta que Deus te dá. Ai de você se não tiver ela. Escute isso. Ela tem um nome chamado assim: discernimento. É uma ferramenta que Deus dá a cada filho, discernimento. Você pode entrar numa igreja pregando a mensagem, e você sair dela e dizer assim: Deus não está nisso aqui. O que foi isso?
discernimento. Se você chegasse no Egito e Moisés colocasse sangue nas águas, e você olhasse de lado, os 2 magos de Faraó também colocasse sangue nas águas, como que você sabia? Moisés é verdadeiro ou eles? Moisés, cada gota de água no Egito tem sangue. E depois vem Janes e Jambres e faz a mesma coisa. Igualzinho. Como você sabia quem que era o certo? Quando Moisés começou a chamar as pragas, eles chamavam também. Igualzinho a Moisés, os encantadores de Faraó. E Paulo enfrentou isso aqui em Timóteo 3:8. Acabei de ler. E o irmão Branda enfrentou isso também nos Homens de Negócio do Evangelho Completo. Exatamente isso. Então, Moisés enfrentou, Paulo enfrentou, o irmão Branda enfrentou, e nós não teríamos esta oposição hoje. Eles não são antagônicos, eles não são completamente diferentes, são iguaizinhos. Mas você vai discernir que exatamente dentro da linha que está ensinando tem uma falha. Se esse homem não foi chamado por Deus, ungido por Deus, sabe, carimbado por Deus, assinado embaixo, eu envio esse pregador ungido para pregar esta mensagem, ele vai estar repetindo as minhas palavras e os meus ensinamentos, e vai levar o povo a Cristo. Uma coisa muito simples para você compreender, entender, um ponto muito sobressalente, entre tantos, mas um é: deixa um homem gostar de ser elogiado, de ser rodeado, ovacionado, e trazer o povo para ele, fuja. O irmão Breno nunca aceitou isso, a não ser que você não seja leitor da mensagem. Se você ler, você vai ver, ele nunca aceitou isso. Levar o povo à palavra, levar o povo a Cristo. E aquele povo não está ali só porque tem um pregador lá, porque o pregador que está lá pregando, o pastor que está lá, tem o ministério de Cristo nele. Se o irmão Brana chegar nesse púlpito aqui, ele pregaria o que eu prego. Se ele pregar diferente do que eu estou pregando, então eu tenho que retratar, porque eu estou fazendo coisa errada. Se eu pregar alguma coisa aqui que fuja dos ensinamentos do irmão Brana, e o irmão Brana chegar aqui e pregar diferente, é melhor eu retratar. Eu nunca pensei e jamais farei isto, de atrair as pessoas. Vou dar uma igreja confortável para o povo, vou fazer um caixa na igreja e vou fazer festa todo fim de semana com a igreja. Vai ser uma igreja festeira. E vou fazer uma igreja bem confortável para atrair as pessoas para ficar aqui. O eleito é atraído pela palavra. O eleito é atraído pela palavra. Se não for pela palavra, o tiro está saindo pela culatra. Já vou terminar. Notem aqui. Moisés foi, Moisés era para ser Deus, e Deus lhe disse para ser Deus, disse: tu sejas Deus, e deixa Arão teu irmão ser teu profeta. Tu coloques as palavras em sua boca, se não podes falar bem, disse,
Mas quem fez o homem mudo? Quem fez o homem falar? O Senhor fez. Ele caminhou até lá embaixo. O que ele fez? Ele realizou um milagre verdadeiro e justo, o qual Deus lhe disse para fazer. Deus lhe disse: vá e lance a tua vara. Apanhou-a, e ela era uma serpente. Ele a apanhou e se transformou outra vez de uma vara. Disse: vai e faça isso ante Faraó. Diga: assim diz o Senhor. E quando o Faraó viu isto, nós dizemos: ora, que truque barato de mágico, disse, isso não é nada demais. É telepatia mental ou algo assim. Você sabe, nós temos homens em nossa organização que podem fazer a mesma coisa. Vem aqui, bispo fulano de tal, e você vem aqui. E nós temos os que podem fazer a mesma coisa. Esse era Satanás falando através de Faraó, e aquele era Deus falando através de Moisés. Observe esse sujeito que saiu. Janes e Jambres caminharam até Moisés, publicamente diante do povo, e realizaram todo o milagre que Moisés podia fazer. Enganarão os escolhidos, se possível fora. Isso é certo. Eu estou lendo aqui esta mensagem, os ungidos, 136, para dizer uma coisa. Quando eu falo, é uma era desafiadora, é isso aqui. É a coisa ser tão parecida, que se não for pelo Espírito Santo, você não vai saber. Mas Deus te dá dentro de você, um alarme, uma campainha de advertência. Quando a palavra não soa como ela é, aí dentro soa uma campainha te advertindo. Então nós temos o Espírito Santo, a nossa campainha de advertência. Quando a coisa não é verdadeira, aquilo entra de atravessado, desce quadrado e não funciona. Mas quando é a palavra, não importa o quão rude ela seja, se é a palavra, a sua alma recebe com prazer, porque aquilo está redundando em uma igreja verdadeira e a manifestação do próprio Deus em nosso meio. Não importa quantas pessoas se reúnam, importa o quanto Deus opera naquele grupo. Amém. Agora, já pensou se eu estivesse lá com Moisés naquele dia? Se você estivesse lá com Moisés, lá no Egito, e você visse os dois lados. Moisés, coloque a sua palavra na boca do seu irmão. Você vai ser Deus. E o seu irmão vai ser o seu profeta. O profeta é aquele que transmite a palavra do Senhor. Ela é 100%, não falha. Tá? Pois bem, hoje, se fosse o ministério de Moisés, como está em Malaquias 4 ali, e Deus dissesse assim: você vai ser Deus, e aquele pregador lá vai ser o seu profeta. Aí dizia: que bando de fanático. Aquele homem é profeta e aquele homem é Deus. O que você acharia? O que você pensa de Ilhan Branham? Foi Deus que falou ou foi Ilhan Branham? Por isso que Moisés está no mesmo texto que está o Ilhan Branham em Malaquias 4. Eu falei,
Moisés tirou o povo, Josué pôs na terra. O irmão Branham vem com os dois ministérios, retira e coloca na terra. Um homem só, William Branham. Então, o que eu quero dizer, se você está repetindo o que William Branham ensinou, o que está na mensagem, pela inspiração divina, então você está falando o que Deus falou. Você está repetindo exatamente as palavras de um profeta. E se nós estamos ouvindo Deus através de um profeta, você não está ouvindo outra pessoa a não ser Deus. Isso não é fazer nenhuma propaganda de nenhuma igreja, de nenhum pastor. É propagar a palavra. Quem fica batendo muito, grande homem, e faz elogio ao pastor, é uma coisa, como se diz, indigesta. Mostre Deus através daquele homem, respeite aquele homem, ame aquele homem, esteja com aquele homem, mas ele é homem, e Deus está fluindo através dele, a voz dele tem que ser a voz de Deus, mas ele é um homem. Agora pegar a figura humana, exaltar a figura humana, fazer ela projetar sobre o povo, isto é errado. Quem tem que projetar sobre o povo é Deus, é a sua palavra. E se uma igreja está na palavra, todos os ventos do inferno, todas as tempestades Satanás possa levantar, essa igreja não irá se mover, porque ela está alicerçada, fundamentada, enraizada no assim diz o Senhor. Agora tem pessoa que gosta de cavar muita coisa que não devia cavar, né? Você vai arrumar uma coisa que um dia vai te dar problema. É melhor pensar antes de fazer, para depois você não arcar com as consequências. Por decisões precipitadas. Não faça nada se você não ouvir a Deus. Se Deus não estiver no assunto, pastor, Deus não fala comigo. Eu me muito de Deus não falar com você. É de grande estranheza, porque lhe digo, Deus fala comigo. Tá? E quando eu proponho fazer alguma coisa, porque eu já ouvi do Senhor, e ver alguma coisa que eu já propus a fazer, se Deus estava ou não estava no assunto. E muitas que eu pensei em fazer, e eu bloqueei aquilo, parei, porque Deus não estava naquilo. Ter sensibilidade, sentir o toque do Espírito, é igual um casamento. Briga no namoro, briga no noivado, briga toda hora, mas acho que depois de casado para parar as brigas, aí vai aumentar. Viu, Cristiano? Briga. Quando casar a gente acerta isso. Não acerta nada, fica pior. Aí que o pau quebra mesmo. Aí que a coisa fica feia. Deus trabalha nisso, Deus encaixa isso. Se você for sincero, Deus tratará contigo. Se você for sincero, Deus vai agir sobre aquilo que você está fazendo, ou para liberar, ou para proibir aquilo, ou para bloquear aquilo. E quando ele vai bloquear, você pode ter, mas eu queria tanto. Você queria, mas Deus não quis, ponto. Acabou. O resultado final é esse. Entendeu? Mas se nós estivermos em todos os dias da nossa vida, em todas as nossas decisões, se nós estivermos na vontade perfeita de Deus, venceremos cada inimigo.
Não tem um inimigo que vai parar diante de nós se estivermos na vontade perfeita do Senhor. Ah, mas ele adoeceu. E quem não fica doente? Muitas pessoas recebem a oração a vida inteira e a doença leva ela. Acabou. Só porque a doença levou ela não creu, ela amou, ela perseverou e Deus levou ela. Ponto, ela está guardada. Porque a cura divina é apenas uma sombra da ressurreição. A cura divina é uma sombra da nossa transformação. Entendeu? Porque a cura divina completa é sair desse corpo. A cura divina total e completa é sair da carcaça humana. Teremos a cura definitiva e completa quando deixar esse velho corpo entrar num corpo que não tem tempo, não tem idade mais, não tem tristeza, não tem dor. Um corpo perfeito, semelhante ao dele. Lá não terá doença e nem velhice, tudo terminará. Ah, você não vai casar para brigar com o marido e ter filho para encher o saco. Acaba tudo isso. A coisa aqui é braba. Mas temos vencido cada inimigo, não temos? Eu estava pensando, mas foi até bom que eu não entrei. Que maravilha, Adão ia para lá, ia para cá sozinho. Deus vai lá, arranca um pedaço de Adão e faz uma mulher, Adão vai com Eva, vai e volta. E chegava no cair da tarde, Deus dava uma boa noite para eles. Eles no outro dia viam o amanhecer, e Adão disse: eu quero tirar aquela montanha lá, quero pôr para cá, e vou pôr uma árvore aqui, vou fazer um jardim ali, só falando da coisa acontecendo. Que maravilha, não? Mas a serpente estava ouvindo tudo isso. A serpente estava junto com eles ali, tá? E Satanás estava no jardim. Não pensa que ele chegou de gaiato ali, não, porque ele já estava antes do livro de Gênesis lá no jardim. Depois, ele entrou no jardim, disse: Deus, eu vou permitir a mulher cair, porque eu tenho no meu livro, eu tenho uma igreja daqui a 6.000 anos, que esta queda vai trazer eles. Então Deus pensou aquela queda e toda a trajetória de reis e profetas até chegar aqui, Deus tinha tudo escrito. Aquela igreja do dia final é uma igreja perfeita. Essa igreja não vai cair, essa igreja não vai apostatar, ela não vai ser iludida como foi lá em Niceia. Esta noiva foi levantada para não cair, que Deus tira ela dele novamente e faz dela uma obra-prima e põe aqui na terra. Amém? Então esta igreja hoje, a noiva, é a obra-prima de Deus, levantada para não cair, estava predestinada para isso. Então nós olhamos ao longo dos dias passados e vemos o perfeito plano de redenção. Então Adão e Eva, que eram sombras, hoje Adão e Eva é Cristo, e essa noiva aqui voltando para o jardim. Voltando para o jardim, para nunca mais Satanás estar por perto, porque ele será preso e lançado no lago de fogo. Ela estará lá perfeitamente com ele, o nosso esposo, Senhor Jesus Cristo. Temos tempo para orar, vamos ficar em pé.